Olá, gente! Hoje eu quero falar sobre estudos no direito. Bom, o vídeo de hoje, ele é um vídeo que ficou com um título bem aberto, bem, digamos, geral, né? General é espanhol. E eu quero falar hoje sobre alguns pontos que eu considero importantes, que a gente tem que ter em mente quando a gente estiver estudando na faculdade de Direito. Então, hoje eu não vou dar uma dica muito pontual, na verdade esse tema ele é muito extenso, então nos próximos vídeos eu ainda vou falar muita coisa sobre isso, mas eu quero falar sobre, de modo geral, de modo amplo, algumas coisas que nós temos que ter em mente quando estamos estudando tanto para o curso de Direito como o direito para a vida, né, em outros momentos que não exatamente em uma cadeira. Isso a gente tem que ter em mente para conseguir direcionar o nosso estudo. Então, de que forma, como, ou aprofundando mais, ou aprofundando menos, enfim. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje. E aproveito para lembrar vocês que o meu e-book já está disponível. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. E também para convidá-los a participar do meu grupo no Telegram. Lá é um grupo que só eu publico, na verdade, mas eu publico coisas interessantes, alguns materiais, alguns pensamentos meus sobre questões, enfim, e também sempre aviso quando nós temos um vídeo novo ou algum novo conteúdo disponível, certo? Tentem procurar o Telegram, ver se vocês gostam, eu acho bem interessante, é uma alternativa ao WhatsApp, e eu acho que lá a gente tem um contato mais próximo. Bem, e a primeira coisa que eu quero falar é que no direito, como um todo, existem no mínimo, dois grandes grupos que a gente pode separar, que é aquele direito que é voltado para a lei, o direito positivista, aquele direito que a gente vai ter nas aulas de cadeiras específicas, por exemplo, direito tributário, direito penal especial, enfim. É claro que nenhuma cadeira ela está isenta de um pensamento um pouco mais reflexivo, digamos assim. Mas existem matérias que são extremamente legalistas, extremamente positivas. Então a gente vai ter que estudar para entender o que a lei está dizendo, quais são as determinações. Esse tipo de matéria, ele costuma ser a parte do direito que se modifica com maior frequência. Então, quando muda uma pena, quando muda um tempo lá para alguma coisa, um prazo, ou muda, enfim, algum detalhe, normalmente vai ser esse direito que é bem legalista, ok? O segundo grande grupo de direito, que eu tenho mais contato, inclusive, é aquele direito que ele é bem mais aberto e ele é muito mais crítico e teórico. Então, são as grandes teorias que muitas vezes embasam aquele nosso conhecimento legalista. Vejam, óbvio que todas as cadeiras vão ter os seus fundamentos, a sua parte teórica e a sua parte mais positiva. E o que um estudante de direito tem que saber? Tem que saber os dois. Mas na faculdade, normalmente, embora a gente tenha esses fundamentos, o foco vai estar na lei. Vai estar em entender os códigos, entender lá o que está sendo discutido, o que foi construído como lei, em forma geral, legislação, né? Então, esses dois grandes grupos a gente tem que ter essa noção. Qual deles é mais importante? Olha, não tem, obviamente, como dizer que um é mais importante que o outro, mas não desvalorizem esse direito aberto, crítico e teórico, porque é ele que dá os fundamentos para o outro. Certo? Então, o direito positivo é o que a gente mais vai ver. As discussões mais vão se voltar para artigo, inciso, a linha, enfim, aquele código específico, aquela lei que mudou, aquela vírgula. Só que a gente tem que ter uma boa atenção nas teorias. Eu digo para vocês que na faculdade é mais complicado estudar, porque elas costumam ser teorias muito complexas. Não que a gente não tenha condições, mas às vezes, para tu entender uma teoria, um pedacinho da teoria lá do direito penal, tu tem que entender melhor um contexto do ordenamento jurídico. Então, pessoal, a gente vai ter esses dois grandes grupos, tem sempre isso em mente. Uma parte que é mais filosófica, mais teórica, voltada para pontos que ultrapassam o direito na maioria das vezes,
e a parte mais positiva, lei, código, o que está acontecendo, vai ser quanto tempo de prisão, etc e tal. E aí, pessoal, um dos problemas que eu vivi na minha faculdade, que eu acho que é importante que a gente tenha ciência, é o seguinte: nós temos, antes de aprofundar um conteúdo, antes de eu conseguir aprofundar o entendimento, eu tenho que entender o básico, o beabá. Então, eu tinha um grande problema na faculdade, que eram professores que falavam de teorias e de discussões extremamente complexas, no entanto, eles não conseguiam entender que a gente não sabia nem do que se estava falando. E aí é uma questão que a gente tem que tentar analisar. Para mim, para que serve o professor? Por que nós temos cursos e sala de aula ainda hoje? Porque o professor, ele é uma maneira da gente alcançar o entendimento mais fácil, mais rápido. Em uma aula lá de 2 horas ou de 4 horas, enfim, o professor vai tratar de um tema, vai nos ensinar e isso já vai abrindo os caminhos para a gente continuar nesse estudo. Existem duas opções. Ou a gente utiliza a aula para facilitar a nossa compreensão e depois a gente ir aprofundando aos poucos, ou a gente estuda antes para, na aula, entender de uma forma mais tranquila. Pessoalmente, eu nunca estudei antes do professor. Até porque a gente não sabia exatamente o que ele ia falar, enfim, na minha época as coisas eram um pouquinho mais complicadas. Mas o que eu quero dizer aqui é que não adianta a gente partir para uma discussão profunda sobre certos conceitos se a gente não sabe nem o básico da coisa. Então, uma crítica que eu tinha e que eu tenho até hoje é que às vezes os professores, ao invés de explicar exatamente o que quer dizer tal coisa, então vamos estudar direitos fundamentais, por exemplo, que é um tema de constitucional. Quais são os direitos básicos do brasileiro lá de acordo com a nossa Constituição? Ao invés de falar de cada um dos direitos, os professores começam a problematizar de uma forma tão interessante, mas que a gente não alcança. Então, para mim, a graduação ela tem que ser aquele ensino que nos dá a base para a gente conseguir seguir estudando. Muita gente critica isso. Então, acha que a gente já deveria ter níveis aprofundados de discussão durante a graduação. Isso pode acontecer, talvez, em semestres posteriores, tá? Mas, tudo que eu estou falando aqui é o seguinte, resumindo. Nós temos que ter o conhecimento básico para poder aprofundar aos poucos. Se o teu professor é daqueles que não explica o básico e já parte para discussões profundas que tu não está entendendo nada, então por conta tu vai ter que ir atrás dessa compreensão básica. Eu sugiro que ao invés de começar por doutrinas que são muito importantes, vocês comecem por sinopses. Quando vocês não têm nenhuma base, comecem por sinopses, por conteúdos que são mais esquematizados, porque a partir daí, entendendo ali o básico, fica mais fácil depois de pegar uma doutrina, de tu entender, de tu aprofundar, de tu ter discussões um pouco mais complexas. Dentro desse contexto, eu conto uma história que acontecia na minha faculdade. Eu sempre fui bem responsável, tentava copiar o máximo que o professor tinha para dizer. E eu tinha colegas que não eram, enfim. E tinha uma colega minha que ela não copiava uma palavra e ela estudava o mínimo possível só com base no meu caderno. Eu mesma não lia meu caderno. O que eu lia era doutrina, eu aprofundava o máximo e muitas vezes o que acontecia? Ela, por entender o básico, ela sabia pouco e o que ela sabia ela se virava. E claro que depois no futuro ela teve problemas, né? Depois que passou o tempo. Mas eu, muitas vezes, por focar em doutrina sem ter a base, acabava tendo mais dificuldade, porque a doutrina ela nos traz questões muito mais profundas. Então, tu discutir questões mais profundas sem saber o básico, isso pode te prejudicar. Eu tinha dúvidas muito mais amplas, porque, claro, eu sabia que eu devia ter estudado mais, eu sabia que existia mais material sobre aquilo, eu estudei, mas eu não consegui me apropriar bem. Então, essa historinha é só para dizer que às vezes a gente acha que é melhor coisa estudar por doutrina, aprofundar, e é muito importante, mas se tu não sabe o básico, se tu não sabe a lei, se tu não te lembra que tu tem que estudar também a letra da lei, que tu tem que entender o que é o conceito de cada coisinha pequena, tu acaba te perdendo. Nem sempre a doutrina é a melhor forma de estudo.
certo? E aí a gente vai ter diferentes momentos para diferentes tipos de estudo. E aí, esses momentos que eu falo é o seguinte: em alguns momentos nós vamos ser cobrados aquele direito positivo, a letra da lei, a letra seca da lei, que significa eu tenho que saber o que está escrito no código. Muito comum disso acontecer, por exemplo, em exames e provas de concurso. A prova da OAB na primeira fase é uma prova que é tu lembrar da lei, basicamente decorar a lei. Concurso público, a mesma coisa, a primeira fase normalmente é letra da lei, eu tenho que ter lido a lei. E aí, quando a gente foca muito na teoria, a gente acaba, às vezes, esquecendo a lei, né? Esquece de ler a legislação, a Constituição, esquece de decorar, em muitos casos, que é cobrado pontos específicos que estão escritos, né? Infelizmente, eu tenho para dizer para vocês que em alguns momentos a gente vai ter que decorar a lei. A gente vai ser cobrado se a gente sabe aquela lei decora. É triste, eu acho horrível, mas é a maneira que essas pessoas encontraram de avaliar o candidato. Em outros momentos, no entanto, normalmente em fases mais adiantadas do concurso, essa parte teórica, essa parte crítica, essa parte de teoria aprofundada também vai ser cobrada. Então, tudo isso para dizer que a gente vai depender dos momentos. Nós teremos diferentes momentos. Em alguns momentos, a gente vai ser cobrado por aquele direito inicial, que é o que está na lei e que muda com muita frequência. Em outros momentos, não. A gente vai ter que ter a teoria, o aprofundamento. É por isso que muitas cadeiras em matérias propedêuticas a gente não dá importância e só depois a gente percebe que faz falta. Porque em algum momento a gente vai ser cobrado por isso. Em concurso de magistratura é cobrado, em concurso de promotoria, de Ministério Público é cobrado. É claro que é numa fase um pouco posterior. A primeira fase normalmente é decoreba da lei. Então vejam, depende do momento, a gente tem que saber analisar em que momento a gente está. E na faculdade, o ideal é a gente conseguir levar todos, né? Às vezes a gente não tem condições de aprofundar demais, mas eu tenho que saber do que se trata aquele conteúdo. Se tu tiver a noção daquele conteúdo, tu já vai estar na frente de muita gente. Porque quando a gente sabe o básico e quando a gente tem a base, fundamento, aprofundar depois é mais fácil. E com o tempo tu vai ganhando uma facilidade maior nisso também. Então, é importante os dois tipos de estudo, mas a gente vai ter que saber analisar quando a gente usa um e quando a gente vai usar outro. E por fim, eu não poderia deixar de falar sobre a importância de a gente ter uma rotina nos estudos, certo? Eu tenho que ter uma organização, eu tenho que ter uma periodicidade. Então, é melhor estudar 10 minutos por dia do que não estudar nada. Com o tempo, a gente vai se adaptando melhor a isso. Mas a rotina, o diário, ele vai fazer com que a gente cresça. Então, eu não tenho tempo. 5 minutos tu tem. 10 minutos, com certeza tu tem. Revisa as cadeiras, as matérias do professor, revisa o que foi dito em aula, lê um pouquinho, lê a letra da lei, lê a lei, abre o código e lê. Isso já é um grande passo. Então, assim, a gente tem que ter noção de que a rotina vai fazer parte, a gente tem que ter noção que a gente tem que ter o material que a gente goste de mexer. Eu digo livro, eu digo sinopse, eu digo o que eu estiver utilizando de material tem que ser algo que eu me adapte. Eu consigo entender aquele autor, eu consigo entender o que ele está falando. E, claro, manter uma certa constância nesse ensino. Eu vou fazer mais vídeos que eu vou falar sobre essa parte mais prática. Não é fácil para ninguém. Não é o material que te define, não tem que ter 20 canetas coloridas, etc e tal. Mas é o que tu tem empenha para aproveitar aquele tempo. Seja 5, 10, meia hora, 2, 3 horas. Isso é o mais importante. Ok? O vídeo de hoje ele era para ser bem amplo mesmo. A gente vai falar muito sobre isso aqui no canal ainda. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, curtam, comentem, tirem dúvidas e mandem para aqueles colegas que talvez precisem ouvir isso. Talvez eu possa ajudar também, tá? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.